Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou explicar a função CES, que é uma função recentemente, ela foi inserida a partir da versão 2016 do Excel, e ela veio para substituir a função C encadeada, ou também podemos chamar de C aninhada, né? O que seria esse C aninhada? Ou C encadeada, que eu gosto mais de utilizar. É a função C, que a gente já conhece, a famosa função C, sendo utilizada uma dentro da outra. Então, é uma função C dentro de outra função C. Porque quando eu tiver duas condições verdadeiras, eu não posso utilizar a função C simples. Eu tenho que usar novamente a função C para ter uma outra opção verdadeira para depois vir uma opção falsa, né? Então, por exemplo, aqui eu poderia tanto utilizar a função C encadeada ou a função CES. Então, a regra dessa minha planilha é o seguinte: aqui a gente tem o ID, os produtos e o valor. Então, como que a gente poderia fazer e quais são as regras? A regra é o seguinte: se o meu produto for maior ou igual a R$ 1.000, ele vai ser da categoria A. Agora, se ele for menor que R$ 1.000, ele vai ser da categoria B. Então, como que a gente poderia fazer isso utilizando a função C? Então, igual C, aí eu vou colocar, se o valor do meu produto for maior e igual a R$ 1.000, o que vai acontecer? Se isso for verdade, então agora eu vou analisar o valor se verdadeiro, né? Eu vou colocar aqui o que eu quero que a função disponha para mim, se esse teste lógico for verdade. Então, o que vai acontecer? Ele vai ser da categoria A, porque se ele for igual ou maior a 1.000, ele vai ser da categoria A. Aí eu poderia pôr ponto e vírgula e colocar se for falso, mas o meu problema é que eu não tenho um valor falso, eu tenho dois valores verdadeiros. Por quê? Se for D3 maior ou igual a 1.000, né, o valor aqui for igual a 1.000, é categoria A. Se for menor que 1.000, vai ser categoria B. Poderia até utilizar aqui a função C, porque eu tenho duas opções. Se não for A, é B. Mas e se eu tiver uma opção A, B e C, por exemplo, né? Então, aí não daria para usar a função C simples. Então, o que eu posso fazer aqui? Vir aqui, ó, porque eu quero que ele coloque que é categoria B, escreve categoria B, então não vai dar para usar a função C. Daria para usar a função C só se eu quisesse que ele analisasse só quem é categoria A, e daí não colocasse nada se fosse outro tipo de categoria. Então aqui, o que eu vou colocar? Uma outra função C. Por quê? Porque eu quero fazer outro teste lógico, que no caso é D3 menor que 1.000. Aí, se for menor que 1.000, o que vai acontecer? Ele vai ser da categoria B. Fecha aspas, ponto e vírgula. Aí, se o valor for verdadeiro. Se o valor for falso. Se o valor for falso, eu não quero que coloque nada. Então, eu vou só deixar um espaço entre aspas, porque se for falso, ele vai pôr nada, vai ficar espaço. Porque se eu der Enter sem eu colocar a opção valor se falso, ele vai dar erro. Então, aí eu coloco um espaço e beleza. Então, ele vai conseguir analisar o que eu quero. Aqui ele só vai fazer uma correção porque eu esqueci de fechar um parênteses. Eu vou pôr que sim. E aí, ó, é igual a 1.000. Então, ele é da categoria A. E olha os outros produtos, ó, é maior que 1.000A, ó, menor que 1.000B. Tá vendo que ele não pôs nenhuma como espaço, né? Porque
não existe uma opção falsa, só existe duas verdadeiras. Então, eu poderia utilizar a função encadeada, que foi o que a gente acabou de fazer aqui, colocar um C dentro de outro C. Porém, é um pouco complicado, né? Existe a função CES, hoje em dia, desde 2016 para cá, que a gente pode utilizar ela com muito mais facilidade. Então, eu vou apagar aqui essa função que a gente acabou de fazer e vamos usar a função CES. A função CES é muito mais simples do que a função C encadeada. Então, ó, primeiro a gente vai fazer o teste lógico, que é o mesmo teste lógico. Se o D3 for maior e igual a 1000, o que vai acontecer? Ele vai ser da categoria A, né? Foi isso que foi estabelecido, é esse o critério. Se for igual ou maior que 1000, ele vai ser do A, que é o valor, se verdadeiro, 1. Aí você vai dar ponto e vírgula, e o que ele te dá? Ele te dá a possibilidade de você criar outro teste. Lá na função C encadeada, eu tinha que abrir um outro C para colocar um novo teste. Aqui não, aqui na C, ele já me dá essa possibilidade dentro dos próprios argumentos da função C. Então, aí eu já vou colocar o argumento, o teste lógico. Então, se D3 for menor que 1000. E aí, se ele for menor que 1000, o que vai acontecer? Ele vai ser da categoria B. E se eu tivesse mais opções, é que a minha situação aqui é ou é categoria A ou é categoria B. Mas eu poderia ter uma situação que os produtos se encaixam em uma categoria A, B, C, D, E, F e assim por diante, e várias outras situações. E aí eu consigo ir dando ponto e vírgula e fazendo novos testes, né? Vamos supor que se ele for igual a 600, se for igual a 600, ele é categoria C, né? Isso eu estou inventando aqui na hora, mas só para vocês entenderem que eu posso criar várias outras condições e utilizar dentro da função CES. Nesse caso, a gente só tem duas, então eu não vou pôr ponto e vírgula, eu vou apagar, vou dar fechar o parênteses, é um parênteses só, vou dar o Enter e ele já me deu a resposta, igualmente como eu fiz com a função C encadeada, ó, tá vendo? Deu os dois produtos A, categoria A porque é maior que 1000 ou igual a 1000, e se for menor que 1000 é categoria B, ó, menor que 1000, aqui no 600 menor que 1000, 200 menor que 1000, 999 menor que 1000, categoria B. Então, eu posso tanto usar o C encadeado ou então o CES, só que a forma de criar a função CES é muito mais simples de se entender e de se utilizar. Então, essa é a função CES e essa é a dica de hoje. Curte o vídeo, agradeço de coração.